20.000 léguas submarinas, obra de Júlio Verne. O Estreito de Torres, que separa a Nova Holanda da grande ilha da Papuásia, também conhecida como Nova Guiné, é considerado perigoso não tanto pelos recifes traiçoeiros, mas pelos selvagens habitantes que vivem às suas margens. A Papuásia tem 1.600 quilômetros de comprimento por 520 de largura e uma superfície de 160.000 quilômetros, localizada na latitude entre 0 grau 19 e 10 grau 2, sua longitude entre 128 graus 23 e 146 graus 15. Ao meio-dia, enquanto o imediato calculava a altura do Sol, percebi os picos dos montes Arfak, escalonados por planos e terminados em agulhas. Esta terra, descoberta em 1511 pelo português Francisco Serrano, foi visitada sucessivamente por Dom José de Menezes em 1526, por Grijalva em 1527, por General Espanhol Álvar de Saavedra em 1528, por Juigo Ortez em 1545, pelo holandês Schouten em 1616, por Nicolas Struik em 1753, por Tasman, Dampier, Fulmer, Carteret, Edwards, Bougainville, Cook, Forrest, Macquarie, por Eucaster em 1792, por Dupierre em 1823 e por Dumont de Urville em 1827. É a origem dos negros que ocupam toda a Malásia, disse o Sr. de Heinz, e eu mal conseguia crer que aquele tortuoso périplo iria me colocar diante dos temíveis Andamãos. O Nautilus encontrava-se, portanto, na entrada do mais perigoso estreito do globo, aquele que os mais temerários navegadores hesitam a atravessar, o mesmo que Luís Paz e Torres enfrentou a voltar dos mares do sul para a Melanésia, e no qual, em 1840, as corvetas desgovernadas de Dumont d'Urville estiveram prestes a ir a pique. Não obstante, o próprio Nautilus, superior a todos os perigos do mar, iria deparar-se com os recifes coralinos. O Estreito de Torres possui cerca de 140 quilômetros de largura, mas é atravancado por uma inacreditável quantidade de ilhas, ilhotas, rochedos e recifes, o que torna quase impraticável sua navegação. O capitão Nemo, diante disso, tomou todas as precauções requeridas para atravessá-lo, e o Nautilus, flutuando na linha da superfície, avançava a uma velocidade moderada. Sua hélice, como se fosse a cauda de um cetáceo, movia-se preguiçosamente. Aproveitando-nos dessa circunstância, meus dois companheiros e eu havíamos nos instalado na sempre deserta plataforma. À nossa frente elevava-se a casinha do timoneiro que, se não me engano, naquele momento era o capitão Nemo, conduzindo pessoalmente o Nautilus. Eu tinha diante de mim os excelentes mapas do Estreito de Torres, levantados e elaborados pelo engenheiro hidrógrafo Vicendon do Moulin e o alferes naval Cooper Desbois, agora almirante, que entregava um estado-maior a Dumont de Urville durante sua última viagem de circunnavegação. São ao lado todo do capitão King os melhores mapas para entender o emaranhado daquele estreito, e eu os consultava com escrupulosa atenção. Em torno do Nautilus, o mar encrespava-se furioso. A corrente marítima, que corria de sudeste para sudoeste, uma velocidade de 2,5 milhas, quebrava nos corais cujas cristas afloravam aqui e ali. Isso é que eu chamo de mar virado, comentou Ned Land. Realmente detestável, concordei. Nada propício para uma embarcação como o Nautilus. Espero que esse maldito capitão saiba o que está fazendo,
pois vejo à frente barreiras de corais que não precisam mais que roçar seu casco para fazê-lo em pedaços, desafiou o canadense. A situação era de fato perigosa, mas o Nautilus parecia esgueirar-se como que por encanto em meio aos furiosos abrolhos. Não segui exatamente a rota da Astrolabe e da Zelle fatal para Dumont d'Urville. Navegando mais a norte, deixou para trás a ilha Murray e rumou para sudoeste em direção à passagem de Cumberland. Por um momento pensei que fôssemos colidir, porém, subindo para o noroeste, ele embicou através de uma grande quantidade de ilhas e ilhotas pouco conhecidas na direção da ilha Toad e do canal Malvais. E já me perguntava se o capitão Nemo, imprudente às raias da loucura, cogitava encaminhar seu navio para aquela garganta que pulverizara as duas corvetas de Dumont d'Urville, quando, alterando pela segunda vez seu curso e cortando direto para o oeste, ele tomou o rumo da ilha Gueboroar. Eram 3 da tarde. A arrebentação não dava trégua, a maré estava quase cheia. Já nos encontrávamos a menos de 2 milhas da costa, que ainda vejo com seu notável colar de pândanos, quando me vi derrubado por um impacto súbito. O Nautilus imobilizava-se e, ardernando ligeiramente para bom bordo, acabara de aborroar um rochedo. Quando me recobrei, vi o capitão Nemo e seu imediato na plataforma, vistoriando a embarcação e trocando algumas palavras em seu incompreensível idioma. Eis um resumo da situação. Às 2 milhas a este bordo despontava a ilha Queboroar, cuja costa descrevia um arco de norte para oeste, como um imenso braço. Ao sul e a leste já afloravam algumas cabeças de corais que a vazante descobria. Estávamos encalhados, e isto em meio a um desses mares em que as marés são ínfimas, o que representava um obstáculo à reflutuação do Nautilus. Se por um lado, graças à têmpera de seu casco, a embarcação nada sofrera, por outro, embora insubmersível e inexpugnável, corria o sério risco de ficar para sempre agarrada àqueles escolhos, e então adeus ao aparelho submarino do capitão Nemo. Assim refletia eu quando o capitão, frio e calmo, sempre senhor de si, sem parecer abalado ou constrangido, aproximou-se. Um acidente, indaguei. Não, um incidente, foi sua resposta. Mas um incidente, repliquei, que pode obrigá-lo a voltar a ser um morador dessas terras que tanto o afugentam. O capitão Nemo fitou-me de modo singular e fez um sinal negativo, indicando com suficiente clareza que nada jamais o faria pisar novamente num continente. Disse então: o Nautilus não está perdido, senhor Aronnax. Ele ainda o transportará em meio às maravilhas do oceano. Nossa viagem está apenas no começo, e não pretendo privar-me tão cedo da honra de sua companhia. No entanto, capitão Nemo, argumentei, ignorando a forma irônica de sua resposta, o Nautilus só sobrou durante a pré-mar. Ora, as marés não são fortes no Pacífico e, se não conseguir desfazer-se de lastro, o que me parece impossível, não vejo como voltará a flutuar. As marés não são fortes no Pacífico, tem razão, professor, respondeu o capitão Nemo. Porém, no Estreito de Torres ainda encontramos uma diferença de 1,5 metros entre o nível da pré-mar e da vazante. Hoje é dia 4 de janeiro. Dentro de 5 dias teremos lua cheia. Ora, eu muito me admiraria se esse generoso satélite não levantasse suficientemente essas massas de água e não me prestasse um favor que desejo dever apenas a ele. Dito isto, o capitão Nemo, seguido pelo imediato, desceu ao interior do Nautilus, que permanecia completamente imóvel, como se já estivesse preso pelo indestrutível cimento
dos pólipos coralinos. E então, professor, indagou Ned Land, que viera se inteirar da situação após a saída do capitão. Pois bem, amigo Ned, esperaremos tranquilamente a maré do dia 9, pois, ao que parece, a lua fará o obséquio de nos devolver ao mar. Isso é tudo? Sim. Quer dizer que esse capitão não vai lançar suas âncoras ao largo, engrenar seu motor e fazer tudo para se soltar? Para que, se a maré é o suficiente, respondeu o conselho. O canadense fitou o conselho e deu de ombros. Era o marinheiro que falava dentro dele. Professor, acredite em mim. Esse pedaço de ferro jamais voltará a navegar nem por cima nem por baixo dos mares. Seu destino é o ferro velho. Assim sendo, creio ser chegado o momento de abdicar da companhia do capitão Nemo. Amigo Ned, respondi, ao contrário de você, ainda não perdi as esperanças no valente Nautilus, e dentro de 4 dias saberemos a que nos ater quanto às marés do Pacífico. Além do mais, a ideia da fuga poderia ser oportuna se estivéssemos próximos ao litoral da Inglaterra ou da Provença, mas na Papuásia a coisa muda de figura. De todo modo, se o Nautilus não emergir, o que eu veria como um trágico acontecimento, não faltarão oportunidades para chegarmos a tais extremos. Mas não podemos nem ao menos fazer um reconhecimento do terreno? Ned Land insistiu. Eis uma ilha, nessa ilha há árvores, sobre essas árvores animais terrestres, donos de costeletas e rosbifes, nos quais eu não me negaria a dar algumas dentadas, disse Ned Land. Nesse ponto, o amigo Ned Land tem razão, opinou o conselho, e alinho-me a seu lado. O patrão não poderia obter de seu amigo Capitão Nemo a gentileza de nos levar até a praia, sem nem que seja para não perdermos o hábito de pisar com o pé as partes sólidas de nosso planeta? Posso perguntar, me ofereci, mas ele recusará. Arrisque-se, patrão, disse o conselho, e saberemos até onde vai a amabilidade do Capitão Nemo. Para minha grande surpresa, o Capitão Nemo concedeu-me a autorização que eu lhe pedia, e o fez com graça e solicitude, sem sequer me arrancar a promessa de voltar a bordo. Mas uma fuga através das terras da Nova Guiné teria sido muito arriscada, e eu não teria aconselhado Ned Land a tentá-la. Era preferível ser prisioneiro a bordo do Nautilus a cair nas mãos dos nativos da Papuásia. O Scalar foi colocado à nossa disposição para a manhã seguinte. Não procurei saber se o Capitão Nemo estaria conosco, assim como dava por certo que nenhum homem da tripulação nos acompanharia, cabendo a Ned Land a tarefa de pilotar a embarcação. Além disso, como a terra se achava a 2 milhas de distância no máximo, para o canadense era muito fácil conduzir a leve embarcação pelo meandro de recifes tão desafiadores para naus de grande porte. No dia seguinte, 5 de janeiro, o Scalar foi retirado de seu alvéolo e lançado ao mar do alto da plataforma. 2 homens bastaram para essa operação. Os remos estavam a bordo e só nos restava acomodar-nos lá dentro. Às 8 horas, armados com fuzis e machados, desatracamos do Nautilus. O mar estava sossegado e soprava uma leve brisa na ilha. Conselho e eu remávamos vigorosamente, enquanto Ned Land guiava-nos por entre as estreitas gargantas que os recifes deixavam. O Scalar tinha boa dirigibilidade e avançava rapidamente. Ned Land não contia sua alegria. Era um prisioneiro evadido da prisão e retornar a ela era a última coisa que lhe passava pela cabeça. Carne, repetia, carne, vamos comer carne. E que carne? Caça de verdade. Nada de pão, por exemplo. Não digo que peixe não seja uma coisa boa, mas exagerar nunca é aconselhável. E uma caça fresca, grelhada na brasa, servirá para variarmos nossa dieta cotidiana. Guloso, zombava conselho, está me dando água na boca. Resta saber, eu disse, se as florestas são generosas e se o tamanho da caça não faz com que seja ela
a caçar o caçador. Ora, professor Aronnax, se não houver outro quadrúpede, nessa ilha comerei tigre, lombo de tigre, respondeu o canadense, cujos dentes pareciam afiados como um gume de faca. O amigo Ned Land é preocupante, inquietou-se Conselho. Seja como for, insistiu Ned Land, qualquer animal de 4 patas, sem plumas, ou de 2 patas com plumas, será cumprimentado com o meu primeiro tiro de fuzil. Lá vem de novo mestre Ned Land com suas imprudências, foi o meu comentário. Não tenha medo, professor Aronnax, respondeu o canadense. Reme com vontade, peço 25 minutos para lhe oferecer um prato à minha moda. Às 8h30, o Scaler do Nautilus tocava suavemente uma ponta de areia após vencer com sucesso o anel coralino que cingia a ilha Guboroar. Pisar em terra firme nos causou uma forte emoção. Ned Land revolvia o solo com o pé, como se para tomar posse dele. Contudo, nem 2 meses haviam se passado desde que éramos, segundo a expressão do capitão Nemo, passageiros do Nautilus, isso é, prisioneiros de seu comandante. Em poucos minutos estávamos a um disparo de fuzil da costa. O solo era quase integralmente medropórico, mas alguns leitos secos sedimentados com resíduos graníticos demonstravam que a ilha era resultado de uma formação primordial. Todo o horizonte escondia-se atrás de uma cortina de florestas admiráveis, árvores enormes, às vezes alcançando 60 metros de altura, ligavam-se uma à outra por guirlandas de cipó, verdadeiras redes naturais embaladas por uma brisa ligeira. Eram mimosas, ficus, casuarinas, tecas, hibiscos, váquas, palmeiras, profusamente emaranhadas, e, sob o abrigo de sua abóbada verdejante, ao pé de seu gigantesco caule, cresciam orquídeas, leguminosas e samambaias. Ignorando todos esses belos espécimes da flora papuziana, o canadense trocou o agradável pelo útil. Avistando um coqueiro, derrubou alguns cocos e quebrou-os. Bebemos sua água gostosa e comemos sua polpa com uma satisfação que protestava contra o cardápio do Nautilus. Excelente! Exclamava Ned Land. Delicioso! Acrescentava Conselho. E não creio, disse o canadense, que o seu capitão Nemo se oponha se levarmos uma carga de cocos a bordo. Não creio também, opinei, mas ele não irá prová-los. Pior para ele, decretou o Conselho. Melhor para nós, completou Ned Land. Sobrará mais. Apenas um detalhe, mestre Ned Land. Eu disse ao arpoador que já se dispunha a devastar outro coqueiro. A ideia do coco é boa, mas antes de abarrotarmos o Scaler, parece-me sensato verificar se a ilha não produz alguma substância não menos útil. Legumes frescos seriam bem recebidos na despensa do Nautilus. O patrão está certo, concordou o Conselho, e proponho reservarmos 3 lugares em nossa embarcação, um para as frutas, um para os legumes e o terceiro para a caça, da qual, aliás, ainda não vislumbrei nenhum sinal. A esperança é a última que morre, Conselho, insistiu o canadense. Continuemos então nossa expedição, determinei. Mas sempre de olhos abertos. Embora pareça desabitada, ainda assim a ilha pode abrigar indivíduos menos exigentes do que nós em relação à natureza da caça. Divertiu-se Ned Land, com um movimento de maxilar bastante significativo. Ouviu bem, Ned? Alfinetou o Conselho. E como não? Rebateu o canadense. Aliás, começo a compreender os encantos da antropofagia. Ned, o que você diz? Reagiu o Conselho. Você, antropófago? Não me sentirei mais seguro dormindo na mesma cabine. E se um dia eu acordar e me faltar um pedaço, faltar um dedo? Gosto de você, amigo Conselho, mas não o suficiente para usá-lo como alimento sem necessidade. Não acredito nisso, encerrou o Conselho.
ao ataque, ou abateremos alguma caça para saciar esse canibal, ou uma manhã dessas o patrão não encontra senão um esqueleto de criado para servi-lo. Assim, enquanto brincávamos, penetramos sobre as escuras abóbadas da floresta, da qual, durante 2 horas, percorremos todas as direções. O acaso nos proporcionou uma bela coleta de vegetais comestíveis e um dos produtos mais úteis das zonas tropicais, um alimento precioso e que faltava a bordo. Refiro-me à fruta-pão, muito abundante na ilha Guberoar, onde observei principalmente a variedade desprovida de sementes, que os malaios chamam de rima. Essa árvore distinguia-se das demais pelo tronco reto e a altura de 12 metros. Sua copa, graciosamente abaulada e formada por grandes folhas multilobadas, era suficiente para um naturalista reconhecer o artocarpo aclimatado com sucesso nas ilhas Mascarenhas. De sua massa de verdura destacavam-se grandes frutas globulosas com um decímetro de largura, cobertas externamente por rugosidades dispostas em forma de hexágono. Um vegetal útil com que a natureza presenteou as regiões carentes de trigo e que, sem exigir o cultivo da fruta durante 8 meses do ano. Ned Land conhecia bem aquelas frutas, tendo-as provado em suas numerosas viagens, e sabia preparar sua substância comestível. Assim que as viu, não se conteve mais. Professor, implorou, morro se não provar um pouco dessa massa de fruta-pão. Prove, amigo Ned Land, prove à vontade. Estamos aqui para realizar experimentos. Vá em frente. Para já, respondeu o canadense. E fazendo uso de uma lente, acendeu um fogo de lenha seca que crepitou alegremente. Enquanto isso, Conselho e eu escolhíamos os melhores frutos do artocarpo. Alguns ainda não estavam suficientemente maduros, e sua grossa casca envolvia uma polpa branca, mas um pouco fibrosa. Outros, em profusão, amarelados e gelatinosos, esperavam apenas a hora de ser colhidos. Eram frutas sem caroço. Conselho levou uma dúzia para Ned Land, que, após cortá-las em fatias grossas, assou-as sobre um fogo de carvão. Enquanto cozinhava, não se cansava de repetir: verá, professor, que delícia de pão! Ainda mais que não comemos pão há uma eternidade, disse Conselho. Não é nem mais pão, acrescentou o canadense, é um manjar. Nunca provou, professor? Não, Ned Land. Pois bem, prepare-se para uma coisa suculenta. Se não gostar, não está mais aqui o rei dos arpoadores. Ao final de alguns minutos, o punhado de frutas expostas ao fogo carbonizou completamente. Em seu cerne apareceu uma massa branquinha, espécie de miolo macio cujo sabor lembrava o da alcachofra. Tenho de admitir, era um pão excelente e comi-o deliciando. Infelizmente, observei, não é possível conservar fresca essa massa, sendo inútil, portanto, levarmos uma provisão para bordo. Vamos com calma, professor, exclamou Ned Land. O senhor fala como naturalista. Eu penso como padeiro. Conselho, colha algumas frutas para pegarmos na volta. E como irá prepará-las? Perguntei ao canadense. Fabricando com sua polpa uma massa fermentada que se conservará indefinidamente sem estragar. Quando quiser usá-la, asso-a na cozinha de bordo. E apesar de seu sabor um pouco ácido, vai achá-la excelente. Então, mestre Ned Land, vejo que não falta nada a essa mistura. Sim, professor, respondeu o canadense. Faltam algumas frutas, ou pelo menos alguns legumes. Procuremos as frutas e legumes. Terminada a colheita, pusemos-nos a caminho para preparar nosso jantar terrestre. Nossas buscas não tinham sido vãs, e por volta do meio-dia havíamos feito ampla provisão de bananas. Essas deliciosas frutas da zona tórrida amadurecem o ano inteiro, e os malaios, que lhes deram o nome de pzang, comem-nas cruas. Além das bananas, colhemos jacas enormes e de sabor intenso, mangas saborosas e abacaxis descomunais, e essa tarefa tomou grande parte de nosso tempo, mas pensando bem, não tínhamos muito o que reclamar.
Conselho não parava de observar Ned Land. O arpoador encabeçava a caminhada e, deambulando pela floresta, colhia com mão firme excelentes frutos para complementar sua provisão. E então, amigo Ned, perguntou o conselho, ainda não terminou? Foi a resposta do canadense. Ora, do que se queixa? Juntando todos esses vegetais não dá uma refeição, declarou Ned. Isso é o final da refeição, é a saborosa. Mas e a sopa? E o assado? De fato, concordei. Ned prometeu costeletas que me parecem duvidosas. Professor, reagiu o canadense, não apenas a caçada não terminou como sequer começou. Um pouco de paciência, acabaremos encontrando algum animal com penas ou com pelo, e se não aqui, em outro lugar. E se não for hoje, será amanhã, acrescentou o conselho, pois não é conveniente irmos muito longe. Sugiro inclusive que voltemos ao Scaler. O que, já? Exclamou Ned. Prometemos voltar antes do anoitecer, observei. Mas que horas são, por favor? Perguntou o canadense. 2 horas pelo menos, respondeu o conselho. Como o tempo passa rápido em terra firme, constatou Ned Land com um suspiro nostálgico. Em frente, disse o conselho. Atravessamos então a floresta de volta e complementamos nossas provisões atacando as nozes de areca colhidas no topo das árvores e um tipo de feijõezinhos que reconheci como abru dos malaios, inhames de qualidade superior. Apesar de abarrotados na chegada do Scaler, Ned ainda considerava insuficiente nosso estoque e, para sua felicidade, acabou descobrindo várias árvores, medindo entre 8 e 9 metros, pertencentes à família das palmeiras. Essas árvores, tão valiosas quanto o astocarpo, são merecidamente reconhecidas como um dos produtos mais úteis da Malásia. Ned Land sabia como tratar aquelas árvores, e manejando vigorosamente o machado, não demorou a deitar ao solo 2 ou 3, visivelmente maduras a julgar pelo pó branco que revestia suas palmas. Eram sagueiros, vegetais que crescem espontaneamente, reproduzindo-se como amoreiras pelos brotos e sementes. Observei-os mais com olhos de naturalista que de homem faminto. Ned Land começou por retirar de cada tronco uma faixa de casca com 1 polegada de espessura que cobria uma rede de fibras alongadas, mas formando nós inextricáveis, espremidos numa espécie de farinha viscosa. Essa farinha é o sagu, substância comestível que constitui o principal alimento dos povos melanésios. Ned Land contentou-se naquele momento em cortar algumas lascas, como se fosse lenha para queimar, deixando para mais tarde o trabalho de extrair a farinha, coá-la num pano, a fim de separá-la de seus ligamentos fibrosos, evaporar sua umidade ao sol e deixá-la endurecer em formas. Finalmente, às 5 da tarde, carregando todas as nossas riquezas, deixávamos a praia da ilha e 30 minutos depois atracávamos no Nautilus. Ninguém nos esperava. O grande cilindro metálico parecia deserto. Embarcadas as provisões, desci ao meu quarto, encontrando lá uma ceia já posta. Comi e depois dormi. No dia seguinte, 6 de janeiro, nada de novo a bordo, nenhum barulho no interior, nenhum sinal de vida. O Scaler permanecera atracado no mesmo lugar onde o havíamos deixado. Resolvemos voltar à ilha Gueborar. Ned Land esperava ter mais sorte do que na véspera, do ponto de vista do caçador, e desejava visitar a outra parte da floresta. Partimos ao amanhecer. O Scaler, impelido pela maré, não demorou a tocar a terra. Ao desembarcarmos, julgando preferível confiar em seu instinto, seguimos Ned Land, cujas pernas compridas ameaçavam distanciar-se de nós. Ned Land subiu o litoral na direção oeste, atravessou a val, alguns leitos de riacho e alcançou o planalto, que era cercado por admiráveis florestas. Alguns martins pescadores rondavam o curso d'água sem permitir aproximação.
Tal recusa provou que aquelas aves sabiam o que esperar de bípedes de nossa espécie, levando-me a concluir que, se não era habitada, a ilha não deixava de ser frequentada às vezes por seres humanos. Após atravessar uma extensa pradaria, chegamos à orla de um pequeno bosque, animado pelo canto e voo de grande número de aves. São apenas passarinhos, disse Conselho, mas alguns são comestíveis, respondeu o arpoador. Está enganado, amigo Ned, replicou Conselho. Não vejo senão papagaios. Amigo Conselho, sentenciou gravemente Ned. O papagaio é o fazão de quem não tem outra coisa para comer. E acrescento, opinei, que essa ave preparada dentro das regras merece a honra de uma garfada. Com efeito, sobre a densa folhagem da mata, uma míriade de papagaios voava de galho em galho, aguardando apenas uma educação mais esmerada para falar a língua humana. Enquanto isso, pauravam na companhia de periquitos de todas as cores e de graves cacatuas que pareciam meditar algum problema filosófico, enquanto lores de um vermelho explosivo passavam como um pedaço de estame carregado pelo vento, em meio aos calaus de voo ruidoso, papuas pintados nos mais sutis matizes do anil e uma variedade imensa de aves encantadoras, mas basicamente pouco comestíveis. Faltava na coleção, contudo, uma ave característica daquelas terras e que jamais ultrapassou o limite das ilhas de Aru e das Papuas, mas a sorte me reservava a oportunidade de admirá-la muito em breve. Após atravessar uma mata rala, desembocamos numa planície tomada por arbustos. Vi então alçar em voo pássaros magníficos, obrigados a lutar contra o vento pela disposição de suas longas e compridas penas. Seu voo ondulante, a graça de suas curvas etéreas, o furta-cor das penas atraíam e enfeitavam o olhar. Não foi difícil identificá-las. Aves do paraíso, exclamei. Ordem dos Passeriformes, seção dos Clistómoros, acrescentou o Conselho. Família das perdizes? Indagou Ned Land. Não creio, mestre Ned. Em todo caso, conto com sua destreza para capturar um desses encantadores espécies da natureza tropical. Podemos tentar, professor, embora eu me saia melhor com arpão do que com fuzil. Para apanhá-los, os malais, que vendem uma grande quantidade dessas aves para o chinês, dispõem de vários meios, todos impraticáveis naquele momento. Ora armam laços no cimo das árvores mais altas, local predileto dos pradizeídeos, ora capturam-nas com uma fortíssima cola paralisante ou chegam até a envenenar as nascentes onde essas aves costumam beber a água. Só nos restava caçá-las enquanto voavam, o que nos dava pouca probabilidade de sucesso, e com efeito desperdiçamos à toa parte de nossa munição. Às 11 horas da manhã já havíamos transposto o primeiro plano das montanhas que formam o centro da ilha e ainda não matáramos nenhuma ave. A fome era atroz, o excesso de confiança frustrada nossa caçada. Por sorte, Conselho, para sua própria surpresa, assegurou nosso almoço com um tiro duplo, abatendo um pombo branco e um torcaz, os quais, celeremente depenados e enfiados num espeto, crepitaram um fogo rutilante de lenha seca. Enquanto aqueles interessantes animais eram assados, Ned Land preparou as frutas do artocarpo. Devoramos o pombo e o torcaz até os ossos, achando-os excelentes. A noz moscada, com que eles vivem a se fartar, perfuma-lhes a carne, transformando-a num manjar delicioso. É como se capões fossem engordados com trufas, disse Conselho. E agora, Ned, o que lhe falta? Perguntei ao canadense. Uma caça de 4 patas, professor Aronnax. Respondeu Ned Land. Todos esses pombos não passam de petisco e tira gosto. Enquanto não matar um animal com costeletas, não sossego. Nem eu, amigo Ned, se não capturar um pariseídeo. Continuemos então a caçada, sugeriu o Conselho, mas, retornando na direção do mar, chegamos às primeiras escarpas,
melhor voltarmos para a mata. Era uma opinião sensata e foi seguida após 1 hora de caminhada. Havíamos alcançado uma verdadeira floresta de salgueiros. Algumas cobras inofensivas fugiam à medida que avançávamos. As aves do paraíso esquivavam-se à nossa aproximação e eu já perdi a esperança de alcançá-las, quando o conselho, que encabeçava a marcha, abaixou-se de repente, deu um grito de triunfo e veio na minha direção, trazendo um magnífico paradisídeo. Bravo, conselho, exclamei. O patrão está exagerando, respondeu o conselho.